E aí, tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no mundo dos espelhos esféricos? Hoje, vamos entender de uma vez por todas como é que essas superfícies curvas conseguem brincar com a luz e criar imagens que podem ser maiores, menores e até de ponta cabeça. Para começar, que tal uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez um dia? Por que, quando a gente olha para a parte de dentro de uma colher bem brilhante, a nossa imagem aparece invertida? A resposta para isso, olha só, é pura física e é exatamente o que a gente vai desvendar hoje. E para ninguém se perder, aqui está o nosso mapa da aula. A gente começa com o básico. O que são esses espelhos? Depois, vamos ver os tipos e as partes mais importantes. Aí, partimos para as fórmulas, mas com calma. Na sequência, umas dicas práticas para interpretar as imagens e para fechar com chave de ouro um exercício resolvido juntinhos, passo a passo. Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que é um espelho esférico? Imagina uma bola de espelho, bem lisinha e perfeita. Se a gente cortasse um pedaço dela, uma calota, sabe? Pronto, isso é um espelho esférico. É justamente essa curvatura, que pode ser para dentro ou para fora, que dá a eles esse poder incrível de mudar o caminho da luz e formar imagens tão diferentes. Ok, agora que a gente já sabe o que eles são, vamos dar uma de detetive e analisar a anatomia desses espelhos. Conhecer as partes e os tipos é o segredo para entender como tudo funciona. Basicamente, existem dois tipos. O espelho côncavo é como a parte de dentro da nossa colher, aquela que a gente usa para tomar sopa. A superfície refletora é curvada para dentro. Ele é do tipo convergente, ou seja, ele concentra os raios de luz. Um espelho de maquiagem que aumenta o nosso rosto é um ótimo exemplo. Já o espelho convexo é o contrário, é a parte de trás da colher. A superfície é curvada para fora e ele é divergente, ele espalha a luz. Sabe o espelho lateral dos carros? É um espelho convexo. E para a gente poder falar desses espelhos de um jeito mais técnico, a gente usa alguns nomes. O vértice, ou V, é o ponto bem no meio do espelho. O centro de curvatura, o C, é o centro daquela esfera original que deu origem ao espelho. O foco, F, é um ponto super especial para onde os raios de luz são direcionados. E as distâncias mais importantes são o raio de curvatura, que vai do centro até o vértice, e a distância focal, que vai do foco até o vértice. Agora, olha que interessante e que simples essa relação. A distância focal, o F minúsculo, é sempre exatamente a metade do raio de curvatura. É uma formulinha minúscula, mas muito poderosa, que conecta a geometria do espelho com a forma como ele reflete a luz. Certo, conceitos na cabeça. Agora vamos para a parte da matemática. Mas sem pânico. Essas fórmulas são as nossas ferramentas. São elas que vão permitir que a gente calcule e preveja exatamente onde e como uma imagem vai se formar. E aqui está ela, a famosa equação de Gauss. Pensa nela como a principal receita de bolo para a gente calcular a posição de uma imagem. Ela cria essa relação super elegante entre a distância focal do espelho, onde o objeto está e onde a imagem vai aparecer. Vamos decifrar essa equação. O F é a distância focal que a gente já conhece. O P é a distância do objeto até o espelho. E o P, com essa aspas em cima, que a gente lê como P', é a distância da imagem que foi formada até o espelho. É essa variável que, na maioria das vezes, a gente vai querer descobrir. Mas não basta saber onde a imagem está, certo? A gente também quer saber o tamanho dela e se ela está de pé ou de cabeça para baixo. E é para isso que serve a fórmula do aumento linear. Ela vai nos dizer, em números, quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto de verdade. Decifrando essa aqui também. A é o aumento, I é a altura da imagem formada e O é a altura do objeto original. A divisão de um pelo outro vai nos dizer se a imagem aumentou ou diminuiu de tamanho. Ok, antes da gente pular de cabeça no exercício, aqui vão algumas dicas de ouro. Elas são tipo um atalho, um guia rápido para a gente interpretar os sinais de positivo e negativo e já ter uma ideia do que esperar dos cálculos. Então, o pulo do gato é este. Para espelhos côncavos, a distância focal, F, é sempre positiva. Se o aumento A der um número negativo, isso já te diz que a imagem é real e está invertida. Imagem real é aquela que se forma na frente do espelho, tipo a imagem de um projetor de cinema. Já para os espelhos convexos, a regra se inverte. A distância focal F é negativa e o aumento A vai ser positivo, indicando que a imagem é virtual e direita, ou seja, ela se forma atrás do espelho.
Anota isso que é super importante. Bom, chegou a hora. Vamos aplicar tudo o que a gente aprendeu até agora. Nada melhor que resolver um problema juntos, passo a passo, para tudo fazer sentido de vez. O nosso desafio é o seguinte. A gente tem um objeto de 4 centímetros de altura, que é o nosso O. Ele está a 30 centímetros de distância do espelho, que é o P. E o espelho é côncavo, com uma distância focal F de 10 centímetros. A missão é descobrir todas as características da imagem que vai ser formada. A melhor forma de resolver qualquer problema é ter um plano, né? Então o nosso é esse. Primeiro, a gente usa a equação de Gauss para encontrar o P'. Depois, a gente calcula o aumento, o A. E por último, com o valor do aumento, a gente descobre a altura final da imagem, o I. Vamos nessa? Aplicando a fórmula de Gauss, a gente tem 1 sobre 10, que é o foco, igual a 1 sobre 30, que é o P, mais 1 sobre P'. Para isolar o P', a gente joga 1 sobre 30 para o outro lado, subtraindo. Aí fica 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 10 e 30, que é 30, a conta vira 3 menos 1, tudo isso sobre 30. O que dá 2 sobre 30. Invertendo tudo, a gente descobre que o P' é 30 dividido por 2, ou seja, 15 centímetros. Agora o passo 2, o aumento. A fórmula é A igual a menos P' sobre P. A gente já sabe que P' é 15 e que P é 30. Então, o A vai ser menos 15 dividido por 30. Isso dá um aumento de menos 0,5. E olha o sinal de menos aí. Lembra da nossa dica? Sinal negativo significa que a imagem está invertida, de cabeça para baixo. E o valor 0,5 ou meio quer dizer que a imagem tem metade do tamanho do objeto. E para finalizar, vamos achar a altura da imagem, o I. Usamos a fórmula A igual a I dividido por O. A gente sabe que A é menos 0,5 e que o O é 4 centímetros. Então, menos 0,5 é igual a I dividido por 4. É só passar o 4 multiplicando e a gente acha que a altura da imagem I é de menos 2 centímetros. O sinal negativo, mais uma vez, só confirma a imagem está invertida. E aqui o resumo da ópera. Nosso resultado completinho. A imagem se forma 15 centímetros do espelho, tem 2 centímetros de altura, está invertida e é menor que o objeto. E como nosso P' deu positivo, a gente classifica essa imagem como real. Isso quer dizer que se a gente colocasse uma telinha ali, a 15 centímetros do espelho, a imagem apareceria nela. Para a gente terminar, fica aí uma provocação, um desafio. E se, nesse mesmo problema, o espelho fosse convexo em vez de côncavo? O que mudaria? Lembrem da nossa convenção de sinais para distância focal, hein? Como isso ia alterar a posição, o tamanho e a natureza da imagem? Fica aí para pensar.